mas como tribos de Israel precisamos nos espelhar, tá, em nossos antepassados. Com certeza, os nossos antepassados eles estavam travando essas batalhas aqui, nesse capítulo 12, cada tribo no seu quadrado, cada tribo fazendo a sua função, tá bom? Então que venhamos entender qual a nossa função, qual a nossa luta nos dias de hoje, tá? Vamos prosseguir. Sequência da conquista. A conquista havia começado pela parte oriental da Terra Prometida, a Transjordânia, narrada nos capítulos 2 e 3 de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio já tinha sido narrado isso, tá? As 2,5 tribos já tinham herdado aquelas terras lá antes de atravessar o Jordão, tá? Com a condição de que aquelas 2,5 tribos ajudassem as outras tribos a conquistarem os seus territórios também. Em seguida, houve a conquista do Ocidente, tá? Cidades de Jericó e Ai, contada nos capítulos 7 e 8 de Josué, de Yahushua. Então, foi conquistada a parte sul, ver o capítulo 10 de Josué. A parte sul foi registrada no capítulo 10, e finalmente o norte da Terra Prometida, ver o capítulo 11 de Josué. A gente viu que no último estudo foram as batalhas mais terríveis, que os adversários eram como grãos de areia da Praia do Mar, ou seja, a conquista da região norte foi a mais difícil de todas. Talvez por conta disso, o Criador tenha deixado para o final, tá? Essa parte que era mais difícil, que era a parte norte. Então, já uma reflexão para cada um de nós, que viemos entender, tá? Que tem batalhas que nós vamos ter que esperar o momento certo delas. Talvez para a gente amadurecer mais como soldados do Mashiach, o povo de Israel em cada batalha que ia travando ia ficando mais treinado, ia ficando melhor no manejo das armas, mais confiante em Yahuwah Elohim. Então que venhamos entender isso, não é do jeito que a gente quer, do jeito que o Criador estabelece, tá bom? Lembrar que o rei Davi, ele era extraordinário, porque ele sempre que ia para uma batalha, ele perguntava para o Criador: acaso, Yahuwah, subirei eu a guerrear contra aquele povo tal? Aí consultava Urim e Tumim. Aí o Criador falava: sobe, porque entreguei os inimigos nas suas mãos. Muitas vezes o Criador falava que não para ele, ou seja, então Meler Davi, ele estava sempre consultando a Yahuwah Elohim, tá? Porque não adianta a gente ir numa batalha que o Criador não nos enviou para estarmos ali. Então, a gente tem que ir só na batalha que Ele ordenou que estivéssemos nela, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos aqui que são 31 reis, tá bom? Vamos ler mais um pedacinho aqui, tá? São estes os reis da terra, da além do Jordão. Está em destaque a parte oriental da Terra Prometida, que tinha o Rio Jordão como divisória entre leste e oeste, ou seja, oriente e ocidente. A sequência da conquista, conforme já vimos na introdução a este capítulo, em sequência da conquista, começou pelo Oriente, passou para o Ocidente, depois para o Sul e finalmente tomou conta do Norte da Terra Prometida, tá bom? Então vamos lá. A gente vai estar vendo aqui agora, tá? Trazendo reflexões para as nossas vidas, tá? Bem práticas para a vida espiritual, para a vida prática de cada um de nós, tá? Vamos estar vendo algumas coisas bem interessantes, tá? Para as nossas vidas. Aqui nesse capítulo 12, mais uma vez, que é bem sugestivo, 12 é o número das tribos de Israel. Nesse capítulo 12, simbolicamente, são 31 reis que Josué feriu. Então nós já vimos que 31 é gemátria da palavra não em hebraico, que é a palavra lo e a palavra al, tá? Então nós temos que exercitar o não, tá? Agora vai começar a fazer mais sentido. Os nossos 3 adversários, vamos chamá-los de os 3 reis com os quais nós temos que lutar, de uma maneira simbólica, tá? Aqui no capítulo 12 são 31. Os 3 adversários que nós temos que lutar, ou seja, os 3 reis que precisam ser derrotados em nossas vidas, tá? Quem são eles? Número 1, o pior de todos, tá? O pior de todos. A nossa Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. Então, quem achou que era o inimigo de nossas almas, que era o adversário número 1, então quem achou que era isso, tá? Errou. Ou seja, o nosso principal adversário somos nós mesmos, tá? Por isso que o povo oriental, principalmente o chinês e o japonês, que com certeza eles são das tribos perdidas, tá? Quando as tribos foram para a diáspora, foram para os 4 cantos da terra, tá? Existem inúmeros provérbios chineses que falam que aquele que vence a si mesmo é o maior de todos os guerreiros, tá? Então vamos lá. Provérbios de Salomão diz que como uma cidade derribada e sem muro,
assim é o homem que não domina, que não controla o seu espírito, tá? Ou seja, então, olha que coisa interessante, precisamos o quê? Dominar o nosso espírito, precisamos dominar o nosso coração, a nossa alma, a nossa inclinação, tá? Então, Yetzer Hará, a inclinação para o mal, existe muito forte dentro de cada um de nós. Existe também Yetzer Hatov, inclinação para o bem? Sim, existe. Mas com certeza, tá? A Yetzer Hará, ela é muito maior dentro de cada um de nós. Então a nossa luta é muito grande, tá? Então nós vamos ver que o nosso adversário número 1 é a Yetzer Hará. Daqui a pouco a gente vai ver alguns textos sobre ela, tá? A inclinação para o mal. O nosso segundo adversário, tá? O nosso segundo rei que nós precisamos vencê-lo, tá? Qual é? É o mundo. Então, inúmeros são os textos nas Escrituras que falam que nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo, tá? Ou seja, o nosso segundo adversário, o segundo rei que precisamos destronar é o quê? Esse sistema mundial maligno. Por isso que a Escritura fala que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está morto no maligno. Então, primeiro inimigo, Yetzer Hará, inclinação para o mal. Segundo, o mundo. Terceiro inimigo nosso, tá? O adversário, tá? Sintetnum, tá? O inimigo de nossas almas, tá? O adversário. Então, nós vamos estar vendo agora alguns textos, tá? Para a gente entender, tá? Que são batalhas que nós precisamos exercer o poder do não, cuja gemátria é 31, tá? Lo ou então al, tá? Simbolicamente, ó, não. Como se a gente estivesse colocando uma barreira, tá? Então, tudo aquilo que a Yetzer Hará, o mundo e o inimigo vier propor para nós que seja errado, tá? O que a gente faz? Lo, ou então al, tá? Ou seja, não em hebraico, tá? Cujo valor numérico é 31, que é exatamente o número de reis que Josué e o povo de Israel venceram aqui nesse capítulo 12. Vamos ver alguns textos agora, tá? Vamos lá. Vamos ver a nossa luta contra a Yetzer Hará, tá? Vamos lá. Vamos abrir em Romanos, Romim 7,18, tá? Vamos abrir nossas escrituras, tá? Em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Vamos lá? Então, Shaul Hachalia, ele diz o seguinte, em Romanos 7,18. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, Shaul, ele deixa claro que existe essa luta dentro dele, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver outros textos. Vamos para Galatim, tá? Gálatas 5, do 19 ao 21, tá? Esse texto é clássico. As obras da carne e os frutos do Espírito. Então vamos para Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Vamos lá. Diz assim. Paulo vai falar das obras da carne, ou seja, ele está falando da Yetzer Hará, da nossa inclinação para o mal. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Então é um rei que a gente precisa vencer. Cada um desses é como lá no livro de Josué. Toda hora, tá? Então vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Vamos continuar aqui para a gente ver o fruto do Espírito agora. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é ahavá, amor que se doa, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tá? Ou seja, então Paulo, Shaul Hachalia, vocês perceberam que ele vem fazendo uma lista bem grande aqui, em Gálatas 5, do 19 ao 21. Ou seja, se a gente der vazão à nossa carne, se a gente der vazão para Yetzer Hará, tá? A gente vai fazer coisas que a gente nem imagina, a gente talvez nem imaginaria que fosse capaz de fazer. Então, que nenhum de nós venha pagar para ver o que a nossa Yetzer Hará, o que a nossa inclinação para o mal pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir agora em Tiago 1,17. Olha o que
Yaakov Hatzadik, Tiago, o justo, irmão do Mashiach Yahushua. Olha que interessante que ele disse, Tiago 1,17, tá? Yaakov 1,17. Vamos ler desde o 16, tá? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, se existe alguma coisa boa, porventura, dentro de cada um de nós, se porventura alguma coisa boa, que alguém chegue e fale assim, poxa, aquela pessoa tem aquela virtude, aquela pessoa faz isso de legal, então que a gente venha entender, tá? Que tudo vem do alto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, o que a gente faz de errado somos nós mesmos que fazemos, tá? E o que a gente faz de certo é o quê? É porque essa boa dádiva veio do alto. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, tá? Olha que coisa interessante. Filipenses, capítulo 2. Então, sempre que a gente, por acaso, o Criador usar cada um de nós para fazer a obra dele, tá? Então, que a gente venha sempre lembrar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, tá? E que Ele que opera em nós o querer realizar segundo a sua vontade. Então, vamos lá. Filipenses 2,13. Porque Elohim é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa interessante. Então, segundo a sua boa vontade. Vamos para Isaías 26, 12. Então, esses textos são antídotos para que a gente venha entender que nós não somos capazes de fazer coisa boa nenhuma. Então, vamos lá. Yeshayahu, Isaías 26, 12. Yahuá, tu nos darás a Shalom, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Olha que espetáculo esse texto. Vou ler de novo. Yahuá, tu nos darás a Shalom, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, olha só. O nosso único trabalho é deixar o quê? Que Ruach HaKodesh, tá? Que o Espírito Santo, de Yahuá Elohim, venha operar através de nós, tá? Então, estamos certos que em nós não tem bem algum. Então vamos lá, para a gente dar uma cacetada de vez no nosso ego, vamos lá. Matitiarro, Mateus 15, 19. Palavras do nosso Mashiach Yahushua, tá? Então vamos lá. Matitiarro, Mateus 15, 19. Então vamos lá. Mateus 15, 19. Matitiarro 15, 19. Diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, palavras do Mariá, do soberano Yah e Yahushua HaMashiach. Então, nós temos certeza absoluta de que, assim como Josué teve que vencer 31 reis, nós precisamos vencer 3 reis, tá? Ou seja, Yetzer Hará, o mundo, tá? E o inimigo de nossas almas. Mas o pior de todos, que nós já estamos entendendo claramente qual é? A Yetzer Hará, ou seja, a nossa inclinação para o mal. Vamos prosseguir, vamos para o nosso segundo adversário, o nosso segundo inimigo, esse segundo rei que precisa ser destronado, que é o quê? Esse mundo maligno. Mais uma vez, as escrituras dizem que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui a gente está vendo, não estamos esgotando o assunto. Existem inúmeros e inúmeros textos que falam sobre a Yetzer Hará, sobre o mundo, sobre o adversário. Só que o estudo ficaria extremamente longo, muito extenso. Os textos que nós estamos lendo aqui são apenas textos que são suficientes para que nós venhamos entender essa realidade, tá, de uma maneira resumida, que nós temos que destronar esses 3 reis, Yetzer Hará, o mundo e o inimigo. Então vamos lá. O nosso segundo adversário, o mundo. Vamos abrir em Yohanan, Aleph, 1 João 2, diz assim. Vamos ler desde o 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o Bereshit, desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o Bereshit, desde o princípio.
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Elohim está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Então as escrituras são bem claras, tá? Se por acaso algum de nós começar a se sentir confortável aqui nesse mundo decaído, começar a achar, se familiarizar com esse mundo aqui, tá? Com esse mundo velho, esse mundo decaído, alguma coisa de errado tem, tá? Ou seja, Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8 que toda a criação geme, está com dores de parto. Ele fala, toda a criação geme, esperando com expectativa a revelação dos filhos de Elohim. Ou seja, um momento em que nós teremos os nossos corpos transformados, tá? Ou seja, então, a própria natureza geme com esse mundo caído. Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva pecaram, o mundo inteiro, ou seja, toda a criação, tá? Toda a natureza geme, tá? Esperando a revelação, tá? Dos filhos de Elohim. Então nós entendemos que não devemos amar o mundo, tá? Vamos lá, vamos de novo em Yaakov, Tiago, irmão do Mashiach, Yahushua. Vamos lá. Tiago, Yaakov, Hatzadik, Tiago, o justo, capítulo 4. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, do 1 até o 5. Vamos lá. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Elohim? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Elohim. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, Aruah, o Espírito que em nós habita, tem caná, ciúmes, zelo. Então nós vemos aqui que Tiago, tá, irmão do Mashiach, tá, Yaakov Hatzadik, Tiago justo, deixa bem claro, tá, que qualquer um de nós que pensar em ser amiguinho do mundo, já na mesma hora, no momento que se torna amigo do mundo, já se constituiu o quê? Inimigo de Yahuwah Elohim. Então esse mundo está caído. Sabemos que vivemos nesse mundo, tá? Precisamos ter sabedoria. Precisamos aprender com aquele animal, aquela ave chamada garça, cuja plumagem é toda branca, e muitas vezes ela anda em meio ao lamaçal, tá? Ela anda ali no meio da lama, ela tem aquelas pernas bem compridas, tá bom? Ela fica ali pescando ali o dia inteiro, se alimentando de peixes, mas por incrível que pareça, tá? Ela vive em meio ao lamaçal, mas você nunca, nem vocês, nem eu, jamais vamos ver a plumagem da garça suja, sempre vai estar branquinha. Parece até que passou aquele sabão em pó, tá? Homo, tá? Multiação, tá? Homo, que clareia tudo, tá? Então, esse é o segredo, tá? Ou seja, nós estamos no mundo, mas não precisamos nos tornar o quê? Amiguinhos desse mundo. Ou seja, estamos aqui de passagem, tá bom? Ou seja, estamos vivendo nesse mundo. E lembrar que a primeira letra da palavra Kadosh, que é separado, santo, consagrado, tá? A primeira letra é a letra Kuf. E a letra Kuf, tá? É a única letra do hebraico que ela se projeta para baixo. Olha que coisa interessante. Vamos fazer a letra Kuf aqui, tá? Olha que coisa interessante. Então a letra Kuf, ela é a única letra, tá, que vai para baixo, tá? Então aqui nós temos a letra Kuf, tá bom? Então essa letra Kuf, que é a primeira letra da palavra Kadosh, tá? Lembrar que semana que vem a gente vai estudar para Kedoshim, tá? Santos, separados, consagrados, começa com essa letra. A letra Kuf, tá? Então se diz lá em Israel, por que que a palavra que fala sobre santidade, tá? Sobre ser santo, por que que ela tem essa perninha para baixo, tá? A letra Kuf. Lembrar que no hebraico, todas as letras seguem um padrão. Só uma se eleva, que é a letra Lamed, que eu mostrei aí para vocês no começo do estudo,
que aparece na palavra lo e na palavra al, tá? Que é não em hebraico, tá? A única que se eleva é o lamed. Até em Israel se diz o lamed, a impressão que dá é que ele tem saudades dos céus, por isso que ele se ergue, tá? A letra lamed, tá? E a letra kuf, ao contrário do lamed, o lamed vai para cima e a letra kuf, ao contrário, vai para baixo. Então, qual a lição que nós podemos tirar? Ou seja, santidade consiste em pegar as fagulhas de santidade, tá? Vamos dizer assim, pegar as coisas boas do alto, levarmos para baixo, tá bom? Mas sem nos contaminarmos. Olha que coisa interessante. Então, essa perninha para baixo da letra Kuf indica que precisamos interagir com o mundo, tá? Mashiach disse que não era... Ele fez a oração, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Tá lá em João, Yohanan, capítulo 17. Ou seja, precisamos interagir aqui nesse mundo, tá? Mas assim como a letra Kuf, precisamos ir lá embaixo, levar a luz de Yahuwah Elohim para as pessoas que estão no fundo do poço, na sarjeta, em trevas, mas nós precisamos influenciá-las e não elas nos influenciarem. Entendeu que interessante? Então, essa é a lição dessa perninha da letra Kuf, que é a primeira letra da palavra Kadosh, tá? Que é santo, separado, consagrado, que é o que nós precisamos ser. Então nós precisamos entender isso, tá? Estamos no mundo, tá? Mas não somos do mundo. Mashiach disse, Pai Santo, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Olha que coisa interessante. Então, precisamos ter um equilíbrio, tá bom? Então, qual é um extremo? Um extremo é como, por exemplo, na religião católica. Não sei se eles ainda fazem isso, talvez ainda façam, tá? Em que os camaradas, eles se tornavam padres e monges, eles iam se enclausurar no monastério. Ah, eu vou fugir do pecado. O pecado ia achar ele lá dentro do monastério, que o principal adversário é, como a gente está vendo, é Yetzer Hará, inclinação para o mal, ou seja, o cara foi se esconder lá dentro da caverna, seja onde for, o que vai acontecer? O maior adversário dele está lá, que é a inclinação para o mal, tá? Então não é esse extremo, e o outro extremo é o quê? Querer ser amigo do mundo, então não podemos, ou seja, precisamos aprender com a garça, tá? Aquela ave que tem a plumagem branca, tá? Que tem aquelas pernas longas, lembra até, vamos dizer assim, essa perna longa da letra Kuf, mas ela não suja a sua plumagem, ela não suja as suas penas. A pena dela fica sempre branca. Então vamos lá. Vamos ver mais alguns textos. Vamos abrir em Matitiarro, Mateus 16, 26. Vamos lá. Matitiarro, Mateus 16, 26. Então, 3 reis que nós precisamos vencer, tá? Em nossas vidas. Ainda bem que não são 31, tá? No capítulo 12 nós vimos que são 31 reis, tá? Nós precisamos vencer 3 reis em nossas vidas. Yetzer Hará, o mundo e o inimigo. Vamos abrir agora em Matitiarro, Mateus 16, 26. Mashiach Yahushua disse assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, querer abraçar esse mundão aí, tá? Ser amigo do mundo, ganhar tudo, ter êxito nesse mundo, e o que ele vai dar em resgate da alma dele? Então vamos abrir também em Lucas, na Bessorá de Lucas 21, 34, tá bom? Vamos lá. Lucas 21, 34, vamos lá. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, Mashiach falando sobre a falta de cuidado, a falta de prevenção com relação à sua segunda vinda, aos últimos dias, aos eventos que são mencionados em Apocalipse. Então ele diz isso, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então vamos lá, vamos continuar esse texto, até o 36. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de malet, escapulir, evitar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Ben Adam, diante do Filho do Homem, tá? Então vamos lá. Vamos abrir agora em Colossenses, tá? Colossim 3:2. Vamos lá, Colossenses 3:2.
Hoje está sendo legal porque estamos lendo bastante textos da Brit Hadashah, da Aliança Renovada. A Aliança Renovada que contém as palavras do Mashiach, as palavras dos apóstolos, dos Shilihim. Então, infelizmente, muitas pessoas que estão fazendo Teshuvá, muitas vezes, tudo bem, ficou a vida inteira sem estudar a Torá, mas muitos acabam se esquecendo de estudar as demais escrituras. Ou seja, sabemos que o alicerce é a Torá, tá? Mas precisamos ler o quê? Torá, Neviim, Ketuvim e Brit Hadashah, tá? Ou seja, toda a escritura, tá? Então vamos lá. Colossenses 3:2. Primeiro vamos ler desde o 1. Vamos ler do 1 até o 5, tá? Vamos lá. Aliás, do 1 até o 6. Portanto, se já ressuscitastes com o Mashiach, buscai as coisas que são de cima, onde Mashiach está sentado à destra de Elohim. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Mashiach, em Elohim. Quando Mashiach, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em esplendor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. A gente vê que tem horas que os textos acabam fundindo. Fala sobre o mundo e acaba falando sobre a Yetzer Hará também, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Vamos ler agora o último texto que fala acerca desse inimigo chamado mundo. Tito 2:12, tá? Tito 2:12. Diz assim, Tito 2:12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, Tikva, e o aparecimento do esplendor do grande Elohim e Salvador, Yahushua HaMashiach, tá? Do grande Elohim e nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Ou seja, então nós já vimos dois adversários, tá? Como eles oferecem resistência a nós, ou seja, Yetzer Hará e o mundo. Agora vamos ver o terceiro, tá? E o último adversário, que muitas vezes, por exemplo, a gente não vai falar nome, tá? Não precisa ficar falando nome, até porque todo mundo já vai saber. Então existe uma instituição religiosa dentro do cristianismo, tá? Que fala mais do adversário, fala mais do inimigo do que do próprio Criador, tá? Então isso é uma coisa horrível, isso é uma vergonha, tá? As Escrituras nos exortam da seguinte maneira, lá em Êxodo, tá? Em Shemot, tá? Ou seja, o nome de outros poderosos nem se ache em vossa boca, nem sequer seja nomeado por vocês. O máximo que a gente pode fazer para evitar pronunciar o nome dessas divindades pagãs, do inimigo, do adversário, dos Shedim, dos demônios, a gente evita. Então vamos ver alguns textos que falam, tá? Acerca do adversário, tá? Do inimigo. Então vamos lá. Vamos lá naquele texto que é clássico, tá? Então vamos lá. Efésios 6, do 10 até o 17, tá? Esse texto aí é clássico, tá bom? Então vamos lá. Efésios 6, do 10 até o 17. Vamos lá? Esse texto vai nos ensinar a usarmos a armadura de Elohim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em Yahuá e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, emet, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação da Bessorá da Shalom, do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da Emuná, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada da Ruach, a espada do Espírito, que é a palavra de Elohim. Até o 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os Kedoshim. Tá? Então a gente vê que Paulo aqui está falando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, tá? Das regiões celestes. Ou seja, os nossos olhos, eles em 99,9% do tempo, eles vão estar fechados com relação à batalha que está sendo travada ao redor de nós. Alguns têm visões sobrenaturais e o Criador mostra que está sendo travada uma batalha. Alguns têm uma sensação, um aperto no coração, alguma coisa e percebem, tá? Então bendito seja Yahuwah, que nos guarda contra essas hostes da maldade, tá? Se não fosse Yahuwah dando ordens aos seus malahim, aos seus anjos, aos seus mensageiros, o que seria de nós, tá? Então vamos lá. Vamos ver mais alguns textos, tá? Vamos agora para Efésios, tá? 4, do 26 ao 27, tá? Vamos lá, Efésios 4, 26 e 27. Desde o 25, vamos lá. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao adversário. Então, não podemos dar lugar ao adversário, tá bom? Então, vamos lá. Tiago 4:7. A gente já leu esse texto aqui, tá? Mas vamos ver ele agora focando, tá? Na parte que a gente tem que lutar contra o adversário, tá bom? Então, vamos lá. Tiago 4, Tiago 4:7. Vamos lá, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Elohim, resisti ao adversário e ele fugirá de vós. Então, olha que coisa interessante. Tem gente que vai para a segunda parte primeiro, né? Que é primeiro resistir ao adversário, tá? Ah, eu tenho que resistir ao adversário e ele vai fugir de mim. Não, primeiro precisamos nos sujeitar a Elohim. E, consequentemente, tá, nós vamos resistir ao adversário e ele fugirá de nós, tá? Sujeitai-vos, pois, a Elohim, resisti ao adversário e ele fugirá de vós, tá bom? Kefa Aleph, 1 Pedro 5, do 8 até o 9, tá? Então, vamos lá, 1 Pedro 5, do 8 até o 9. Vamos lá, 1 Pedro 5, do 8 até o 9. Esses textos são tão bons que eu sempre falo o versículo, mas eu vejo de cima, eu tenho que ler o de cima, tá bom? Vamos lá, vamos ler desde o 6 até o 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Elohim, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o adversário, vosso inimigo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na emuná, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E vamos lá, Romanos, tá? 16, 20, vamos lá. Romanos 16, 20. Então vamos lá, Romanos 16, 20, tá? Então vamos, algumas semanas atrás, a gente lembrou, né, que quando Josué tinha vitória, né, sobre o exército inimigo, eles colocavam os pés sobre os inimigos de Israel, os reis que eram inimigos, tá? Então a gente sempre tem que lembrar o quê? Que é Elohim que vai fazer isso, tá? Então vamos lá, ó, ele que age. Então vamos lá. O último texto que vamos ler, tá? Vamos lá. Romanos 16, 20. E o Elohim de Shalom, de paz, em breve esmagará Sintetnum, o adversário, debaixo dos vossos pés. O favor imerecido do Adonai e Yahushua HaMashiach seja convosco. Amã. Ou seja, o Elohim de Shalom, em breve, ou seja, ainda não chegou esse momento. A gente sabe que no milênio o adversário vai ficar preso por 1000 anos. No final do milênio vai ser solto por um pouco de tempo, tá? E depois vai ser finalmente lançado no lago de fogo, de enxofre, tá? Então esse texto é bem claro. Diz assim: e o Elohim de Shalom, de paz, em breve esmagará Sintetnum, o adversário, debaixo dos vossos pés. O favor imerecido, Hesed, do Adonai, Yahushua HaMashiach, seja convosco. Amã. Ou seja, então nós hoje vimos, tá, que os nossos
três adversários, os três reis que precisamos lutar contra eles, tá? Para herdarmos a nossa terra, ou seja, todas as vitórias na nossa vida espiritual, profissional, familiar, afetivo, emocional, físico, tudo, tá? Então esses três reis precisam ser derrotados. Então bendito seja Yahuwá, que não precisamos enfrentar 31 reis, tá? O 31 ali tá como algo sugestivo, mostrando que 31 é gemátria da palavra não, em hebraico, que é lo, e a palavra al também, ou seja, quando a nossa Yetzer Hará vier fazer uma proposta para nós, tá? Logo quando a gente acorda, a gente está dormindo, fica mais um pouquinho na cama, tá tão frio, dorme mais um pouco. Ah, não lê a escritura hoje não, você está cansado, não ora não. Vai descansar, vai ver uma televisão, vai mexer no computador. Então, todo o tempo, tá? A Yetzer Hará está suplicando, está cochichando no nosso ouvido para a gente fazer coisas erradas, tá? Lembrar que Paulo, Shaul diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, tá? Então, quando a Yetzer Hará vier fazer essa proposta, que venhamos falar o quê? Lo, tá? Ou então al, que significa não, tá? Exercer o poder do não. Quando o mundo, tá? Esse mundo caído, que jaz no maligno, está morto no maligno, vier querer nos puxar para ele, tá? Que esse mundo quiser que nós sejamos amigos dele, que venhamos falar lo, ou então al, que significa não. Quando o adversário, sintetinum, o inimigo de nossas almas, tá? Vier em derredor, tá? Com propostas indecorosas para nós, tá? Que venhamos falar também lo, ou então al, tá? Que é não, em hebraico, tá bom? Então nós estamos concluindo, tá? Esse shiur, tá? Esse estudo de Josué capítulo 12. Eu espero que cada um dos irmãos e das irmãs tenha extraído, vamos dizer assim, lições. Eu estudei esse capítulo 12 e eu extraí inúmeras e inúmeras lições para a minha vida espiritual, minha vida do dia a dia, tá? Através desse capítulo 12 de Josué. Lembrar mais uma vez, o livro de Josué é um livro que nos encoraja a sermos o quê? Guerreiros. O mundo é um mundo decaído, é o Olam Hazé, esse mundo presente, tá? Então nós precisamos lutar, precisamos nos esforçar. Agora, nós temos uma alegria em sabermos que Mashiach Yahushua disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá bom? Então que venhamos entender que por onde nós passarmos, ele passa conosco, tá bom? E que venhamos estar vencendo as batalhas contra esses três reis, tá bom? Esses três reis. Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, tá? O mundo e o adversário, o inimigo de nossas almas, tá bom? Então, quem achava, eu sei que o pessoal, eu falo assim para pessoas que vão assistir esse estudo aí, depois que a gente postar no YouTube, tá? A gente sabe que quem já está fazendo Teshuvá já sabe que, com certeza, já eu sei, eu tenho certeza que vocês sabem que o nosso único adversário não é o inimigo de nossas almas. Eu sei que vocês já sabiam, tá? Que a Yetzer Hará também é nosso inimigo, que o mundo e o inimigo é o terceiro, tá? Mas a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo depois que ele for editado e postado, a maioria das pessoas vai surpreender, vai ficar pensando assim, caramba, eu achava que tudo era o inimigo, era só o inimigo, né? Era só o adversário, era só o inimigo de nossas almas. Não, tá? Então, o nosso pior inimigo, o nosso pior adversário, no fim das contas, somos nós mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos concluindo. Que a Rua possa estar falando ao coração de cada um dos irmãos e das irmãs, tá bom? Então, vou pedir a Mary para deixar na posição aí, tá bom? Nós vamos, a canção Odu Aleretz, tá bom? Odu Aleretz, tá? Em seguida, a gente vai pedir alguém para fazer uma tefilá. Nós vamos agora para a recondução do Sefer Torah, tá? Para a recondução do Sefer Torah, tá bom? Então, Odu Aleretz. Aman. Então, a gente agora, tá? A gente está quase terminando, tá? A gente vai pedir uma pessoa para fazer uma tefilá e já explicar. A gente vai colocar uma canção, tá? Sobre Havdalah. Então, a gente já explicou algumas vezes. Havdalah, tá? Essa estrutura de palavra é a mesma estrutura que aparece lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1, tá? Que é, vamos dizer assim, que pode ser traduzido como separação, corte. Então, assim como o Criador ia separando as coisas, separou o dia da noite, a luz das trevas, tá? Então, esse momento de Havdalah é um momento em que
nós estamos nos despedindo do Shabat, tá? Nós estamos nos despedindo do Shabat, ou seja, da celebração do Shabat. Já estamos ficando com saudade do Shabat. Então esse é o momento que existe o corte, tá? Por isso que o nome é Havdalah. Existe o corte, a separação entre aquilo que é sagrado e agora entra o cotidiano, o que já é comum, ou seja, a nossa dura vida. Mas a nosso favor é o quê? Nós vamos levar, na verdade não é sem a luz do Shabat, tá? Nós vamos levar a luz do Shabat, tá? Para todos esses momentos da nossa semana, vamos levar o cheiro do Shabat, tá? Então nós renovamos as nossas forças de tal maneira que a energia do Shabat, tá, vai ser difundida em nossas vidas e nós vamos ter força para todos os dias da semana. Então nós queremos levar a luz do Shabat e levar o cheiro do Shabat, tá bom? Então a gente vai pedir uma pessoa para fazer tefilá, em seguida a Mary vai botar uma canção, tá? Sobre Havdalah. É esse momento, no findar do Shabat, tá bom? No momento em que está anoitecendo, que é o que está acontecendo agora, tá bom? Então escolhe, Mary, uma pessoa para fazer uma tefilá, tá? Agradecendo a Elohim por esse avodá, tá bom? Oved? Então nosso irmão Oved, tá bom? Diz aí pra gente se pode fazer uma tefilá, Ri. O irmão Oved, tá? Agradecendo aí a Ruá pelo avodá, por todos esses momentos que permanecemos juntos, tá? Amã. Então vamos virar na direção de Jerusalém, tá? O Ari Oved vai estar agradecendo, tá? Em nome de todos nós, por esse Shabat maravilhoso, tá? Que todos nós passamos na presença de Yahuwah Elohim, tá? E na presença uns dos outros. À vontade, Ari. Todarabá, Yahuwah, nosso Elohim, Melech Haolam, Rei do Universo, nosso Criador, teu nome seja exaltado e louvado para todos sempre. Te agradecemos por esse maravilhoso Shabat, por esse estudo maravilhoso, tudo que nos proporcionou nesse dia, e que todos os corações que ouviu esse estudo sejam atingidos, e que esse estudo esteja nos trazendo cada vez mais para perto de Ti. Nos protege nessa semana e que Tu possas estar no lar de cada israelita, de cada um que está fazendo Teshuvá e está Te considerando. Abençoe essa família querida que está colaborando com este estudo, ensinando a Tua Torá para todas as famílias que estão nesse grupo. E aos demais irmãos que estão fazendo Teshuvá, ser com cada um. No nome de Yahushua HaMashiach, eu te peço e te agradeço. Amã. 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 Todarabá ao nosso irmão Oved. Amã. Todarabá, tá? Pela tefilá, pela oração, tá? Então a Mary vai botar a canção Havdalah. E em seguida a gente vai estar despedindo de vocês, tá bom? Amã. Amã. Então, pessoal, nós vamos nos despedir de vocês, tá? Estamos já com saudades de vocês, de cada um de vocês, tá bom? E que passe rápido, que venha o próximo Shabat, tá bom? Então, Shabat Shalom Lekulam e Shavua Tov Lekulam, tá? Já estamos com saudades de todos vocês. Para nós foi um prazer muito grande e uma honra estar junto do povo mais bonito e mais abençoado da face da terra, que é o povo de Israel, as 12 tribos, a casa de Judá e a casa de Efraim, tá? Então que a Ruá esteja abençoando a semana de cada um de vocês, tá bom? Que a luz do Shabat, que a força do Shabat, o cheiro do Shabat venha impregnar toda a nossa semana e que seja uma semana de vitórias. Em nome de Yahushua HaMashiach, Shabat Shalom e Shavua Tov Lekulam. Amã. Shavua Tov, Shabat Shalom, Shabat Shalom. Amã, amã, amã. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Amã, Shabbat Shalom e Shavua Tov Lekulam, Amã. Shabbat Shalom, gostei. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, gostei. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam, Shavua Tov Lekulam.